Maia sempre amou crianças, por isso escolheu deliberadamente uma carreira na educação depois de se formar na universidade. Ela encontrou emprego como professora de línguas e literatura em uma escola que seus alunos amavam, porque ela sempre tentava apresentar o material de uma forma que interessasse a sua turma e ela teve muito sucesso nisso. Aos 25 anos, já havia se tornado uma das melhores professoras da cidade e tinha muito orgulho disso. No entanto, sua vida pessoal não estava indo bem. Nenhum de seus pretendentes atraiu Maia e ela não via nenhuma boa perspectiva para si mesma. Mas um dia, em um encontro literário local, ela conheceu um jovem maravilhoso e sensível chamado Wallace. Seu conhecimento gradualmente desenvolveu uma paixão por Maia. Ele era tão atencioso, elevado e romântico, ele era um príncipe de um conto de fadas. Ele até escreveu poesia para Maia e propôs na melhor tradição dos cavaleiros, cantando uma serenata sob a janela dela, ajoelhado sobre um joelho. Claro que Maia não podia recusar, nem queria. Eles se casaram, mas durante a preparação para o casamento, surgiu uma situação desagradável. Wallace não tinha emprego no momento, pois estava escrevendo sua própria coleção de poemas planejando vendê-la para uma editora mais tarde. Assim, teriam que cortar na cerimônia do casamento do lado de Maia. Ela hesitou, pois queria que o dia do casamento fosse especial e memorável, mas contrair dívidas não era do seu agrado. Wallace propôs fazer um empréstimo sozinha, garantindo que pagaria em pouco tempo, e Maia concordou com o plano do noivo. Tiveram um casamento luxuoso e contraíram dívidas com os parentes de Maia, que não apoiavam essa iniciativa e tentaram dissuadi-la. No entanto, Maia insistiu que era o seu casamento e que ela poderia se dar ao luxo de ser extravagante pelo menos uma vez na vida. A cerimônia ocorreu conforme o desejado pelo casal. Eles estavam prestes a ir para a lua de mel no mar, mas o banco recusou o empréstimo. Em vez de ir para a Grécia, tiveram que ir para o Egito, e os bilhetes foram comprados pelos parentes. Wallace não estava feliz com a situação, já que não pôde visitar a Grécia e resmungou durante toda a viagem. Maia, por outro lado, tentou relaxar o máximo possível. Ela entendia que a nova família dele só seria mantida unida pelos seus frágeis ombros femininos por enquanto, mas se tranquilizava com o pensamento de que não seria por muito tempo. Ao retornarem para casa, Maia imediatamente voltou ao trabalho. Wallace mudou-se com sua esposa, já que vivia com sua mãe antes e não tinha seu próprio lugar. Bem, isso é tudo temporário. Teremos uma casa realmente grande, com certeza, pensou Maia. E não teria sido tão ruim se o banco não exigisse pagamentos regulares, se o marido não exigisse comida deliciosa e uma casa limpa, e se Maia não tentasse dar conta de tudo. Finalmente, ficou claro que ela não conseguia lidar com tudo sozinha. Quando você vai terminar seu livro? Maia perguntou de forma um tanto irritada. Wallace se afastou de seu laptop, onde estava assistindo a uma série, e olhou para sua esposa com irritação não disfarçada. Com uma mão, ela mexia a sopa na panela, enquanto com a outra virava os bifes. É arte, Maia, leva tempo. Não tenho inspiração para escrever, e simplesmente não consigo fazer isso com um clique de botão, respondeu o homem. Então talvez você devesse arrumar um emprego, sugeriu Maia. Ele ficou tão chocado que ficou em silêncio por quase 1 minuto e simplesmente piscou suas longas pestanas. O que eu deveria fazer? Ser um poeta ou um estivador? Oh não, por que um estivador? Maia cobriu a panela com uma tampa e virou-se para o marido. Por exemplo, temos uma vaga para um professor de belas artes. Não tenho formação pedagógica para trabalhar com crianças, resmungou Wallace, e além disso, não reconheço nenhuma arte além da poesia. E esse rabisco infantil só vai estimular mais disso? Acho que posso arranjar para você ser aceito sem formação pedagógica, pelo menos por algumas horas, continuou a mulher, ignorando as desculpas dele. Você é, pelo visto, historiador da arte por formação. Acredito que isso será adequado para trabalhar como professor. Você sequer me ouve, explodiu o homem. Eu não quero olhar para esses rabiscos que seus alunos podem fazer, muito menos avaliá-los. Sou poeta, não sou artista.
e mesmo que fosse um artista, simplesmente não suportaria os desenhos de crianças da escola. Todos têm que começar de algum lugar, respondeu Maya calmamente. Crianças desenham mal, mas você será capaz de trabalhar e me ajudar a pagar o empréstimo. Ah, entendi, Vambou Wallace. Você precisa de dinheiro, claro. Todo mundo precisa de dinheiro. Você não valoriza o amor, o cuidado e a ternura? Sabe de uma coisa, Wallace? Exclamou Maya, atirando a colher na pia. Onde está o seu amor e cuidado por mim? Você poderia me ajudar a fazer algo em casa pelo menos? Eu trabalho na escola, limpo em casa, cozinho o almoço, vou ao mercado, e você apenas finge estar ocupado? Eu trabalho. Wallace ficou vermelho. Onde está o resultado? Maya cruzou os braços sobre o peito e acrescentou desafiadora, se você é um poeta, me mostre seu último poema. Wallace ficou em silêncio e olhou para as mãos. Maya até sentiu pena dele, afinal, ele era uma pessoa criativa e sensível, ela sabia com quem se casou. Eu entendo você, Maya, disse Wallace quando ela já estava prestes a se desculpar. Tudo bem, pergunte sobre a vaga. Eu começarei a trabalhar na escola só para que você não se sinta tão sobrecarregada. Foi necessário um grande esforço para Maya permanecer em silêncio e concordar. A mulher virou as costas para o marido e voltou à preparação do jantar. No dia seguinte, ela encontrou um minuto livre e foi ao escritório da diretora da escola para falar sobre Wallace. Maya passou meia hora descrevendo quão maravilhoso era o marido dela, o quanto ele amava crianças, o brilhante historiador de arte que ele era. Não importava que ele escrevesse poesia, ele compreendia todas as artes perfeitamente e se sairia muito bem no trabalho. Eu entendo, respondeu a diretora da escola com um sorriso. As crianças realmente precisam de um bom professor. Claro, com formação, seria ainda melhor, mas nosso funcionário anterior saiu há 6 meses e não havia ninguém para ensinar desenho às crianças. Bem, vamos dar uma olhada mais de perto no seu marido. Por enquanto, o colocaremos em um período de teste de 2 semanas e depois oficializaremos. Ah, muito obrigada, Maya respondeu. Bem, não é grande coisa. Ele pode começar amanhã? Claro que pode, assentiu Maya. Ótimo, então esperaremos. Aliás, Maya, você tem um talento para ensinar. Gostaria de trabalhar como tutora também? Muitos pais de nossos alunos pedem aulas particulares para seus filhos, e eles querem você especificamente. Claro, o pagamento é separado. Oh, isso é tão inesperado e muito, muito agradável, sorriu Maya. Fico feliz em fazer isso. Maravilhoso, então vou passar seus contatos. É muito agradável conversar e trabalhar com você. Obrigada, disse Maya. Estou feliz em trabalhar na sua escola. Maya foi para casa feliz. Agora Wallace poderia ganhar dinheiro e ela poderia respirar aliviada. Wallace recebeu a notícia de seu emprego com a sabedoria filosófica e humildade de um monge. Está bem, o homem declarou brevemente, ouvindo a história emocional de sua esposa. Vou assistir mais um episódio. Para Maya, tal comportamento era incompreensível e ofensivo. Ela estava tentando pelo bem de sua família, conseguir um emprego de meio período adicional e o ajudou a conseguir um emprego em sua escola, em vez de descarregar vagões, mas ele ainda estava insatisfeito. Bem, talvez ele apenas estivesse chateado e a falta de dinheiro estivesse afetando. Claro que estava apenas passando por um período difícil. Wallace começou a ir para o trabalho, mostrando sua falta de vontade de estar lá. Maya teve que tirá-lo da cama de manhã, repreendi-lo, gritar por todo o apartamento, apenas para que o marido acordasse e começasse a se preparar de má vontade. Maya pensou que isso não poderia continuar por muito tempo, mas então, de repente, Wallace até começou a gostar do trabalho. Ele começou a acordar sem gritar de manhã e parou de se atrasar. Logo, o diretor decidiu mantê-lo no trabalho. A alegria de Maya não conhecia limites. Wallace parecia ter voltado a trabalhar em seu livro, pelo menos estava digitando algo em seu laptop e fazendo anotações em seu caderno.
Maya não fez perguntas para não distrair o marido, nem teve tempo. A diretora não estava brincando quando disse que muitos queriam ter Maya como tutora. 15 pessoas expressaram o desejo de estudar com ela. Além disso, Maya de alguma forma conseguiu agendar aulas para cada dia útil. Claro, havia apenas uma sessão por semana para cada criança, mas era melhor do que nada, como os pais diziam. Mas ela realmente não esperava tantas pessoas que queriam aulas adicionais. Recusar era de alguma forma inconveniente, então Maya girava como um hamster em uma roda. De manhã, ela terminava de corrigir lições de casa, depois corria para a escola, dava aulas, comia correndo e depois corria para as casas das pessoas. Maya tinha não menos que 2 sessões de tutoria por dia aos sábados. No dia de folga dela, ela limpou a casa, comprou mantimentos e tentou cozinhar o máximo possível. Normalmente, aos domingos, a mulher passava como em um nevoeiro, ela verificava os deveres de casa dos filhos, elaborava um programa de estudos e então ia para a cama sem energia. Maya perdeu o interesse por tudo que costumava ser interessante para ela. Ela não sentia mais prazer na vida devido à sua dieta irregular e não saudável. Problemas de pele e peso começaram a surgir devido à falta de sono e fadiga. Seus cabelos começaram a cair. Suas unhas ficaram quebradiças e enormes bolsas se formaram sob seus olhos. Ela começou a sentir dores por todo o corpo que não podiam ser aliviadas por nenhum analgésico. Mais tarde, desenvolveu problemas nos rins. Em geral, após um ano vivendo assim, Maya estava irreconhecível para seus antigos conhecidos, parecia um fantasma. No entanto, ela não conseguia mudar nada porque ainda estava pagando suas dívidas. Seu marido, Wallace, nunca aprendeu a ganhar um salário decente, então ela tinha que trabalhar duro. Um dia, durante sua folga em um domingo, Wallace se aproximou dela enquanto ela estava deitada e olhando para o teto. Maya, precisamos conversar, disse ele com um suspiro trágico. O que há de errado? Perguntou Maya indiferentemente. Você sabe, as coisas definitivamente mudaram ultimamente, começou Wallace. Você não pode ser reconhecida de jeito nenhum. Parou de aproveitar a vida, se envolveu demais no trabalho, não percebe nada que está acontecendo ao seu redor. E a propósito, as coisas mais importantes estão acontecendo ao seu redor. Nem percebeu que estou frequentemente fora de casa ou não se importa? De qualquer forma, eu não consigo mais viver assim. Não casei com uma garota assim, então estou pedindo divórcio. Maya sorriu. Vá em frente. Nem vai lutar pelo nosso relacionamento? Perguntou Wallace chocado. Não há nada pelo que lutar, disse Maya, virando-se, indicando que a conversa havia acabado. Não se importava que seu amado marido estivesse deixando para sempre. Ela sabia que ele tinha uma amante, mais de uma pessoa no trabalho havia insinuado que a professora de educação física era frequentemente vista na companhia de Wallace. Uma vez, Maya abriu o caderno do marido, repleto de poemas de amor. Todos os poemas eram dedicados a uma certa Melanie, que coincidentemente trabalhava como professora de educação física para meninas. Foi quando Maya percebeu por que seu marido de repente ficou mais ativo na escola. No entanto, naquele momento, ela estava tão cansada dessa vida que simplesmente não queria criar um confronto. Maya divorciou-se de Wallace. Seus parentes ajudaram a quitar completamente o empréstimo e depois a chamaram para um conselho de família. Neste conselho, decidiu-se que Maya deveria deixar seu emprego na escola ou seu trabalho como tutora, pois as coisas não podiam continuar assim. Maya concordou. Em primeiro lugar, ela se sentia indiferente a tudo e, em segundo lugar, se sentia exausta. Seria muito conveniente encerrar as aulas particulares ou pelo menos recusar alguns alunos que não precisavam de aulas. Finalmente, Maya teve um pouco de tempo livre em sua vida. Uma vez, enquanto limpava a casa, ela ficou parada em frente ao espelho. Ficou horrorizada ao ver seu reflexo. Tinha apenas 27 anos, mas parecia ter 40. Peso extra, bolsas sob os olhos, cabelos finos e unhas quebradiças. Maya ficou chocada. Estava claro por que seu marido trocou por outra mulher imediatamente.
Maia decidiu se inscrever na academia, no salão de beleza e também na escola de música. Para tornar as coisas menos entediantes, ela tinha algum tempo livre e dinheiro para se dar esse luxo. Depois de um ano de trabalho árduo consigo mesma, Maia viu alguns resultados. O peso extra desapareceu, a pele ficou mais clara, os cabelos um pouco mais grossos e ela estava melhor na música. No entanto, ainda se sentia constantemente cansada, irritada e insatisfeita. Mesmo assim, isso não a impediu de encontrar Murilo. Desta vez, seu namorado era trabalhador e até ajudava em casa. Maia ficou feliz quando ele a pediu em casamento, agora ela não precisava pegar o empréstimo, já que Murilo decidiu pagar pelo casamento sozinho. Um ano depois, Maia engravidou e entrou em licença maternidade. Murilo estava feliz e cuidava de sua esposa, enquanto Maia adorava seu marido e já amava o filho que esperavam. No entanto, nem tudo foi fácil na vida de Maia. A gravidez foi difícil e ela teve que ser hospitalizada 3 vezes. O médico que monitorava sua gravidez não entendia o que estava acontecendo. Todos os exames dela tinham desvios insignificantes da norma e seu histórico médico estava completo. Mas o que poderia dar errado? Conte-me, você já experimentou falta de energia, irritabilidade, talvez queda de cabelo ou problemas com a pele ou órgãos internos? Perguntou o ginecologista consultor a Maia, duvidoso, após mais uma hospitalização. Sim, já passei por isso, admitiu a moça, mas naquela época eu trabalhava muito. Meu relacionamento com meu ex-marido era pior do que você pode imaginar, então acredito que tudo estava relacionado ao estresse. Pode ser, mas vamos visitar um geneticista melhor, sugeriu o médico. Qualquer coisa pode acontecer, e não precisamos de riscos desnecessários com o bebê. Tudo está bem de acordo com o ultrassom, mas não entre em pânico ainda. Eu posso estar errado, você apenas está tendo um curso atípico de gravidez. Obstetrícia e ginecologia, sabe, é um assunto estranho. Nem sempre tudo é como nos livros. Sim, entendo. Vou tentar não ficar nervosa novamente, concordou Maia. A mulher recebeu um encaminhamento para um médico, que ela visitou alguns dias depois. Maia teve que passar por alguns procedimentos desagradáveis, incluindo a coleta de sangue do bebê através do cordão umbilical. Finalmente, os resultados estavam prontos. Maia foi à consulta com um geneticista acompanhada pelo marido. Bem, vamos começar com as boas notícias, disse o geneticista olhando o gráfico de Maia. Essas palavras imediatamente destruíram a fraca esperança de Maia de que tudo ainda estivesse bem com ela. Seu bebê está saudável, graças a Deus, exclamou Maia, e Murilo apertou sua mão. E as más notícias? Perguntou o homem. As más notícias são que você, Maia, tem uma doença genética rara chamada doença de Fabry. É uma doença progressiva, então você terá que ser tratado intensivamente, mas não é certo que você consiga superar todos os sintomas, disse o médico. Maia ficou quieta, tentando não chorar. Mas por que tudo isso aconteceu comigo? O que fiz na vida para merecer tal castigo? Pensou ela. Entendo que a situação pareça terrível, disse o médico. Mas com os métodos de tratamento modernos, será possível retardar o processo, e você viverá por muito tempo. Você receberá terapia constante de reposição de enzimas e praticamente eliminará os sintomas da doença. Todas as suas dores e problemas com os rins são sintomas dessa doença. Mas, como já mencionei, felizmente, sua filha está saudável. Ela não herdou o gene ruim, mas aconselho você a não arriscar ter mais filhos. Depois de sair da clínica, Maia permitiu-se chorar muito. Ela sempre quis uma família grande, mas agora estava grata por sua única filha não sofrer de nenhuma doença genética. No entanto, Maia teria que passar por terapia pelo resto da vida. Murilo tentou apoiar sua esposa, mas Maia entrou em depressão. Nem mesmo o nascimento de uma criança saudável aliviou muito sua condição, pois ela teve que começar o tratamento imediatamente e comprar fórmulas artificiais caras para sua filha, o que não agradava aos pais. Quando a filha Ana completou 1 ano, Murilo não aguentou mais. Maia, sinto muito,
mas não consigo suportar. Fico pensando que a Ana pode ter algumas anormalidades. Simplesmente não consigo lidar com isso. Perdoe-me. Não, por favor, não você. Lágrimas apareceram nos olhos de Maia. Perdoe-me, repetiu Murilo, cobrindo o rosto com as mãos. Perdoe-me, mas eu não quero uma família com defeitos. Maia não entendia como passou pelo divórcio. Se não fosse por sua mãe, que se mudou para ajudar com a criança, Maia não teria conseguido. A mulher se deitava e chorava dias a fio, e sua mãe precisava cuidar de ambas. A vida não era apenas um período difícil, mas literalmente o mundo todo se transformou em um buraco negro enorme que sugava os restos da força de Maia a cada segundo. Então, Ana começou a ter alergias, e tiveram que mudar para uma fórmula para bebês mais cara, que a família de Maia simplesmente não podia pagar. Maia teve que voltar ao trabalho, mas tudo escapou de suas mãos. Seus alunos queridos não reconheciam a professora, e a diretora chamou Maia para uma conversa séria. Maia, o que está acontecendo com você? Perguntou a diretora diretamente. Estou apenas exausta, admitiu Maia. Se você está cansada e não consegue lidar com o trabalho, talvez seja hora de considerar uma mudança de profissão. Do que você está falando? Maia não podia acreditar no que ouvia. Há reclamações sobre você, Maia? Se continuarem, terei que demiti-la. Não posso acreditar que estou dizendo essas palavras para você, mas tente se recompor, por favor. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas a educação das crianças não deve sofrer. Por favor, me entenda. Maia, ao sair do escritório da diretora, lágrimas rolavam por suas bochechas. Na mesma noite, Maia foi para a casa de sua mãe. Ela queria estar em um ambiente que não a lembrasse de sua própria vida. Maia recordou sua infância. Parecia que, ontem mesmo, ela corria por esses quartos e brincava de esconde-esconde com sua mãe. E agora ela tinha uma doença incurável e precisava passar por um curso de IVS com medicamentos. A mulher mordeu o lábio para evitar chorar e foi até o velho piano, que era uma espécie de herança familiar. A alma de Maia era atormentada pela dor, que ela despejava nas teclas, tocando sua própria melodia. Depois de terminar de tocar, ela sentou-se ao piano por alguns minutos, reconciliando-se com seu destino. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ela tinha que se tratar e voltar para esse pesadelo onde não havia dinheiro, nem amor, nem esperança. Embora porque sem amor. Maia se abalou. Ana, sua filha, lhe dava forças e a fazia viver por ela. E se não fosse por ela, os pensamentos de Maia foram interrompidos por uma batida na porta. A garota se assustou, mas foi abrir a porta. Quem está aí? Perguntou Maia de trás da porta. Me desculpe, eu sou seu novo vizinho. Comprei recentemente um apartamento aqui, disse uma voz masculina. Ouvi o piano e quis saber que melodia era aquela. Maia abriu a porta segurando a corrente. O homem à porta não parecia perigoso. Era maduro, mas parecia estar na casa dos 30 anos. Havia um cinza claro em seus cabelos, mas isso fazia parecer mais jovem do que era. Desculpe incomodá-la, disse o homem. Não, de forma alguma, sorriu Maia. Eu adoraria ouvir mais, mas não consigo reconhecer o compositor. Você gostou? Surpreendeu-se Maia. O homem sorriu. Então, quem é o compositor? Bem, eu. Encolheu os ombros Maia, incerta. Uau! Os olhos do homem se arregalaram. Você tem um verdadeiro talento, sabe? Sou produtor musical. Ouço tantos músicos todos os dias, mas de alguma forma, nada realmente me toca. Mas isso é algo que eu nem consigo encontrar palavras. Você poderia tocar mais alguma coisa? Maia sorriu e recuou para o seu apartamento sem medo. Por favor, entre. Depois de ouvir as peças de Maia, João, o produtor, persuadiu Maia por vários dias seguidos a assinar um contrato com ele e gravar suas obras. Finalmente, Maia decidiu que não tinha nada a perder.
João agora levava Maia a sério, e após 2 anos, ela se transformou. Agora ela era uma performer e compositora bem conhecida, e sua música era usada em teatros, óperas e musicais. Na verdade, não havia mais necessidade de Maia dar aulas. Ela tinha uma renda estável de várias agências e contratos. Quanto a João, ele se apaixonou por ela, e Maia decidiu por seu terceiro casamento, que acabou sendo verdadeiramente feliz para ela. João amava Ana como sua própria filha, e como Ana não conhecia seu pai biológico, ela rapidamente começou a chamar João de pai, o que deixou o produtor satisfeito. Desde então, Maia vivia feliz e praticamente parou de se sentir desconfortável ao tomar remédios e receber infusões. Os sintomas da doença não a incomodavam mais. Durante um de seus concertos, Maia notou Wallace entre a plateia. Ele olhava com admiração, mas ela não se importava. Ela tocou sua sinfonia, fez uma reverência ao público, e sob os aplausos ensurdecedores, foi para os bastidores, onde seu marido e filha esperavam. Brilhante como sempre, João sorriu e beijou sua esposa. Maia, um admirador, veio te ver e se apresentou como seu ex-marido, disse um dos seguranças. Uau! Sorriu Maia, deixo entrar. Oh, Maia, adorável Maia, Wallace cobriu de elogios. Embora eu não reconheça nenhuma arte além da poesia, você foi simplesmente magnífica. Estou impressionado até o âmago. Maia sorriu friamente. Você queria falar sobre algo? Não tenho muito tempo. Ah, entendi, disse o homem sorrindo. A fama vertiginosa, montanhas de dinheiro, multidões de fãs. Bem, não importa. Serei breve. Ele limpou a garganta e se ajoelhou. Querida Maia, concorde em ficar comigo novamente. Ah, pare, interrompeu Maia. Já ouvi isso antes. Parece que nos divorciamos, não é? Wallace deu de ombros. Nunca é tarde para recomeçar do zero. Você se deixou levar naquela época, e eu tive que ir embora. Não posso ficar com algo feio, mas agora você está linda. Sempre soube que você era bonita. Foi apenas um período difícil, e você me deixou. Ela o interrompeu com firmeza. Você deixou algo feio em um período difícil. Um ato muito cavalheiresco, Maia. Você tem que me entender, e eu te perdoei. Wallace disse. Maia levantou as sobrancelhas e então bustiu de rir. Você me perdoou? Ah, não consigo ouvir isso mais. Ok, Wallace, levante-se e não faça papel de tolo. Vá atrás da sua professora angelical de educação física e não me incomode mais. Mas Maia, eu te amo apenas a você, ele agarrou seu vestido. Além disso, ela não é do meu tipo mesmo. Maia sorriu. Eu sou um poetisa, exclamou Wallace, ofendido. Não posso trabalhar duro em fábricas. Nasci para criar, escrever. Preciso de inspiração todos os dias, sabia? Você está mentindo sobre tudo. Eu também sou um artista agora, e tenho inspiração todos os dias. É meu amado marido e minha amada filha. E uma pessoa como você só precisa ser apoiada e permitida a não fazer nada. Nunca teria me casado com você se tivesse entendido melhor sua natureza. Vamos encerrar aqui? Tudo de bom para você? Maia exclamou. Wallace tentou correr atrás dela, mas João bloqueou seu caminho. Ok, chega desse circo. Saia daqui, ou então vou chamar a polícia e enviar sua alma de poeta gentil para a prisão por assédio. Imagine a clientela desse lugar. Wallace desistiu rapidamente de tentar chamar a atenção de Maia e saiu dos bastidores tão rapidamente quanto apareceu. Você tinha um gosto terrível, sorriu João. Bem, fico feliz por tê-lo melhorado. Maia sorriu e beijou seu marido. A história de Maia destaca a importância de buscar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, valorizar a própria saúde mental e física, e não se deixar aprisionar por padrões sociais ou expectativas externas.
Mesmo diante de adversidades, a determinação e a autenticidade podem levar a um caminho mais significativo e satisfatório. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!